Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jonas. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Essa aula hoje, nós vamos começar uma ideia aí, né? Um pouquinho, nós vamos falar sobre proporcionalidade. Vocês já viram um pouquinho antes, mas nós vamos aprofundar um pouco, relacionar algumas coisas. E para quem está comigo, vai ser a voz de vocês no chat, quem vai comentar essa aula é o professor Osmar. Bem, Osmar? Bom dia a todos, bom dia, Jonas, bom dia ao pessoal que nos acompanha, o pessoal aqui da produção, sempre prestativo, né? Os alunos que nos acompanham, os pais, professores, né? Mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias e Educação do Estado de São Paulo. É isso aí. E vamos lá, né? Aulinha isso aí. bacana hoje, proporcionalidade, né? Produção aqui é nota 10, enche o saco aqui, mas a gente sai na aula da certinha, né, Osmar? Pessoal, é incrível, obrigado. Então, separe aí com vocês o caderno do aluno, lápis, caneta, borracha, deixa sempre aposto aí para vocês fazerem essa aula que é muito importante. Se você quiser anotar, mas principalmente para os professores que estão acompanhando essa aula, a habilidade é EF08MA13. Então, é a habilidade 13 do 8º ano, que a gente vai falar sobre a proporcionalidade, tanto direta quanto inversa. Primeira coisa que nós vamos ter que entender é o que é a proporcionalidade, qual que é esse conceito e como que ele funciona. Na tela de vocês eu vou dar um exemplo aí do que seria uma proporcionalidade. Então eu posso pensar o seguinte, ó, pensa lá, tá passando aquele carro de ovos na rua, né, Osmar? Aquele carro lá e ele fala lá que tem duas opções de compra. Então a primeira lá eu tenho R$6, 10 ovos. Tá. E o outro eu tenho R$15, 30 ovos. Tem como ver qual que é mais vantajosa aí? Tem. Existe uma forma matemática, não sei, acho que eu não quero me adiantar não, mas eu tenho uma opção para... Pode falar, vamos lá. Olha, eu ficaria com a segunda opção, 15 ovos, 30 ovos por R$15. É a melhor? É a melhor, é isso mesmo. Então, se nós olharmos ali, né, colocar no contexto, se eu multiplicar o R$6 por 10, né, vou ter 30 ovos, vai custar 18, né? R$18. Aí é mais do que 15. Então, 15 ovos, R$30 vale a pena. É a famosa promoção do ovo? É, isso mesmo, isso mesmo, né? E esse ainda tá caro já, né? Porque tem ovo aí que tá R$10 a cartela, né? Mas é ovo de codorna, não pode... Minha esposa reclama, ovo muito pequeno. É isso mesmo. Vamos tentar outra, ó. Numa outra. Então eu vou lá, eu vou fazer um bolo. Ali é um cupcake, mas é um bolo. Então eu vou pensar num bolo. Aí eu tenho a primeira receita ali. 2 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 3 ovos, 1,5 xícara de leite e 1 colher de fermento em pó. Pensa comigo, ó, vamos olhar assim. Eu quero fazer o dobro dessa receita, eu quero dobrar essa receita. Eu faço 2 receitas? Não preciso fazer 2 receitas não, né? O que eu posso fazer? Eu posso duplicar a quantidade de ingredientes? Isso mesmo, então se eu duplicar ali, ó, 2 em vez de 2 xícaras eu pego 4. 4 xícaras, né? Em vez de 3 eu posso pegar 6. Verdade. Em vez de 4, 8. Em vez de 3 ovos eu posso pegar 6. Perfeito. E 1,5. 1,5, vou pensar no dobro de 1,5. 1 xícara e meia, o dobro de 1 xícara de 1,5 são 2 xícaras? 3 Não, xícaras? 3, isso 3 mesmo. xícaras. 3, eu pego 1,5. 1,5 mais 1,5, né? 3, isso mesmo. E 1 colher de sopa de fermento eu pego 2. Em vez de fazer 2 bolos separados, eu faço um só. Faço um só e divido, né? Isso mesmo. Então, o que eu estou vendo nesses 2 slides que vocês viram, né? Nós estamos vendo a proporcionalidade. Essa proporcionalidade é basicamente de você aumentar e diminuir, você aumentar um, diminuir o outro numa mesma proporção. Ou seja, o que você faz de um lado, você faz do outro. É sempre uma questão de entender a situação do problema. Vocês têm que sempre tomar cuidado nessa proporcionalidade de se vale a pena ou não. Muitas lojas, muitos comércios fazem esse tipo de promoção. Nem sempre é vantajoso. Por quê? Às vezes eles cobram mais por um produto que você está levando mais. E deveria ser o contrário. Você deveria pagar menos, né? Num produto que você está levando mais. Então, vamos tentar fazer uma atividade.
Nessa atividade, nós vamos encontrar essa questão da proporcionalidade de uma forma um pouco diferente. Então, na tela de vocês vai aparecer o seguinte. Ricardo foi ao mercado comprar sabão líquido. Então, ele foi lá, comprou sabão líquido, observando, viu que tinha duas embalagens. Uma embalagem de 2 litros custava R$ 2,45. E a outra custava R$ 50,49. Aí ele queria saber qual produto, né, de qual forma aí ele poderia encontrar qual produto é mais vantajoso, de 2 litros ou de 4 litros. Então, tentem fazer aí em casa, vejam qual que é a melhor conta, a gente vai voltar aqui para tentar fazer uma forma com que vocês consigam entender se existe a proporcionalidade ou não. Então, o de 2 litros ou de 4 é proporcional. 3 minutinhos e a gente já retorna. Bom trabalho! Olá, retornamos com as respostas do chat, Jonas. O pessoal participando são muito ativos, muita participação. Professora Glória, lá da Escola Sebastião Vilaça, de Tapetininga, obrigado, professora. Professora Rosana Finotti, da Escola Dorico de Souza, lá em Diadema. Professora Madalena, Jonas, está pedindo para repetir a habilidade. Tá. E o pessoal participando bastante, aqui eu vou citar alguns, não tem como citar naturalmente todos. A Júlia, a Ana Júlia, são pessoas diferentes, a Isabel, o Murilo, o Cauã, o Manuel, a Raíssa, Maria Heloísa, o Gabriel, o Igor, todos responderam que é mais vantagem os 4 litros. Procede? Procede, isso mesmo, os 4 litros é mais vantajoso. Então, o que nós temos que entender aí nessa questão? Eu posso fazer uma divisão
geralmente muitas pessoas fazem isso no mercado, que é a forma com que vocês encontram um conceito. Vamos tentar entender aqui, ó. Eu posso olhar o seguinte, ó. Eu tenho 25,45 do primeiro produto. Se eu dividir por 4, eu vou ter 12,725 por litro, ou seja, 12,725 é o quanto eu vou pagar por litro. Então, comparado a 1 litro. Beleza. Se eu fizer para outra, eu vou ter o valor de 12,6225 em reais por litro. Ou seja, para 1 litro aqui, eu vou pagar menos. Então, 4 litros aí, ó, foi a forma com que eu dividi. Então, 4 litros, né, o produto B, ele é mais vantajoso. Então, eu posso identificar nessa forma aí que o produto B é mais vantajoso. E não existe uma proporcionalidade entre as duas. Vamos lá. Para existir uma proporcionalidade, a divisão deveria ser a mesma. Nesse caso, não acontece. Então, tomem muito cuidado, prestem muita atenção relacionado a isso, porque essa forma, você vê o quanto vale para cada um, é uma proporção. Então, quando eu fiz aqui 1 litro para 1 litro no outro ali, ó, 1 litro aqui, ó, que eu tenho, para o outro 1 litro ali, que vocês estão vendo, eu estou comparando o preço. 12,62 é menor que 12,72. Então, eu vou ganhar quase que 10 centavos ali de desconto num contexto geral por litro. Beleza, Osmar? Beleza, exercício bem tranquilo. Repete a habilidade para os professores, Se eu não me engano, a habilidade é a habilidade 13 do 8º ano. Acho que está no GC15, mas se eu não me engano é a 13, tá, Osmar? É isso aí. Tá Beleza? Bom? Vamos tentar, então, dar um conceito relacionado a isso. Na tela de vocês vai aparecer, então, a proporção, a ideia do que é a proporção. Então, é definida como proporção a igualdade entre duas razões. Estamos dizendo, né, colocamos aí, que os números que formam as razões nas ordens dadas são uma proporção. Então, dado duas frações, A sobre B igual a C sobre D, como B e D tem que ser diferente de zero, aí ele está no denominador, não pode ser zero, podemos dizer que um está para o outro. Vamos tentar entender isso aqui. Então, eu posso entender da seguinte forma, ó, tentar escrever aí de uma forma. Eu penso assim, ó, A está para B como? Então, igualdade. C está para D. Qual que é essa relação de igualdade? Quando eu fizer uma divisão aqui, ó, entre o A e o D, o resultado da outra divisão é a mesma. Ou seja, uma divisão é igual à outra. Na telinha de vocês vai aparecer, eu coloquei um exemplo aí para vocês. 12 sobre 50 é igual a 60 sobre 250. Se vocês fizerem essa divisão, se vocês colocarem, nós vamos entender que essa divisão é igualitária. Só que eu também posso dar uma outra definição. Reparem, eu tenho algumas definições. Ó. Olha aqui comigo. Eu tenho a seguinte fração. Então, 12 sobre 50 é a mesma divisão. Então, aqui é a mesma... Lembra, frações equivalentes? É uma mesma fração, né? Então, eu tenho 60 sobre 250. Beleza. Reparem no seguinte, eu tenho uma definição de dados aí nesse caso. Eu tenho dois números que a gente chama de extremos. Quais são os extremos aí? É o 12 e o 250. Então, esses dois números nós chamamos de extremos. Vou até fazer de uma outra cor aqui. Para a gente colocar, para vocês verem, ó, fazer de vermelho. Então, de vermelho. Quais de vermelho que eu vou escrever aqui na tela para vocês? Ó. Quais são os extremos? Os extremos são 12, 250. Tá vendo? Ó? Dois extremos, os dois, digamos assim, da ponta. Vamos tentar de novo. Ó. Quais são os do meio? Vou fazer de outra cor aqui. Ó. Vou fazer na cor verde, que eu gosto de verde. Tá? Então vamos no verde. Então quais são os meios? Os meios
é o 50 e o 60. Então, extremos aí eu circulei em vermelho e os meios é o que sobrou, né? É o que está em verde. Essa definição que vocês vão ver é muito importante de um conceito que nós colocamos dentro da matemática, tá? Então, vocês vão ver algumas coisas muito aí para frente relacionadas a isso. Por quê? Esse conceito de meios e extremos, ele vai dar uma definição lá na frente. Então, prestem bastante atenção, tomem muito cuidado para identificar o que é meio e o que é extremos. Para tentar ver se a gente conseguir entender, vou deixar uma atividade aí para vocês. Ó. Na telinha de vocês vai aparecer duas equivalências de frações. Então, já estou falando que existe proporção entre essas, tanto no 1 quanto no 2. Tá? Então, dada a proporção, identifique os extremos. Então, dessa primeira, eu quero saber quais os dois números são extremos. Na 2, dada a proporção, identifique os meios. Então, na primeira, eu quero saber quais são os dois números que são extremos. E na 2, eu quero saber quais são os dois números que são meios aí no caso, tá? Então, quanto tempo você acha que dá para dar para eles, Osmar? 2 minutinhos é suficiente, Jonas? Acredito que sim. 2 minutos dá para eles fazerem. É só colocar um número, é só identificar, né? É verdade. Então, vou acompanhar aqui as respostas de vocês, tá bom? Participem e estamos aqui acompanhando. É isso aí, Jonas. 2 minutinhos. 2 minutinhos e a gente já retorna. Olá, retornamos com as nossas respostas, Jonas. Pessoal, para variar, participando bastante do chat aqui. Aqui os professores também. Professora Silvia, bom dia, professora Silvia, da Escola Estadual Aristides de Castro, aqui da capital. Pessoal, a Gabriele pedindo para explicar novamente o que são os extremos. Ela não entendeu. Boa, a gente explica. E a grande maioria aqui, Jonas, falando que os extremos são 15 e 42. E os meios são 48 e 21. Luiz, Maria, Fernando, João Vitor, a Manuela, o Eduardo, Yasmin, todos dando essa resposta. É isso? Boa, então vamos lá. Na tela de vocês eu vou colocar a primeira resposta para vocês identificarem. Então, na tela de vocês está o seguinte, eu tenho a questão e aí eu grifo aí para vocês quais são os extremos e quais são os meios. Então, o 15 e o 42 são extremos dessa proporção. Na 2, o 21 e 48 são os meios. Vamos tentar entender isso aqui. Ó. Vem aqui comigo. Ó. Eu posso entender o seguinte, da seguinte forma. Se eu olhar tanto os dois, tanto quanto extremo e etc., eu posso olhar o seguinte. Ó.
eu olho primeiro a fração, o contexto dela, se ela é proporcional ou não. Então, o enunciado já diz que é proporcional. Então, você não precisa fazer essa conta, saber se é proporcional ou não. Então, eu olho primeiro a fração. A fração é 15 sobre 7 igual a 90 sobre 42. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que grifar, vou até escolher a cor vermelha. Ó. Eu tenho que grifar quais os números, que são extremos. Os extremos aí é o numerador do primeiro e o denominador do segundo. Olha que legal a definição, viu, Osmar? Numerador do primeiro e o denominador, ou seja, esses são os extremos. Tranquilo? Tranquilo. Numerador da primeira, denominador da segunda. O pessoal pode guardar bem essa informação, né? Beleza? Então, agora a gente vai tentar para o outro. Eu vou fazer literalmente o contrário. Eu vou escrever em vermelho e grifar em verde. Então, eu tenho o 4 sobre o 21, é a minha primeira fração, e eu tenho 48 sobre 252. Então, essa é a segunda. Aí eu vou lá, escolher a cor verde aqui de novo, ó. Peguei o verde e eu quero os meios. Os meios são, contrário, né? Ó, o denominador da primeira e o numerador, ó, parte de cima da outra. Olha que tranquilo. Então, em cima eu tenho os extremos e nessa segunda aqui eu tenho os meios, o 21 e o 48. Fácil identificação, né? Boa, né? Boa, tranquila. Inversão das cores aí bem legal. Então, vocês têm que sempre tomar esse cuidado de identificar. Então, pensa mais ou menos assim. Não é uma definição porque é uma tática, digamos assim. Você pode pensar, mão esquerda, a parte de cima, e mão direita, a parte de baixo, extremos. Se você inverter, são os meios. Sempre pensando nessa proporção, beleza? Na tela aí para vocês vai aparecer o porquê eu cheguei nesse caso. Olha que curioso, voltando na mesma relação que nós vimos anteriormente. Eu tenho aí uma definição de como acontece, né? De como ele vai acontecer, uma multiplicação. Então eu tenho uma multiplicação dos extremos e eu tenho uma multiplicação dos meios. Na definição, o A e o D são os extremos. Eu multipliquei. Na definição, o B e o C também são extremos. Eu multipliquei. Curiosamente, sempre dá o mesmo resultado. Vamos pensar, então, no contexto e o porquê. De novo, 12 sobre 50, 12 sobre 50 é igual a 60 sobre 250. Então, essas são meios e extremos ali, as duas proporções. Aí eu vou lá, vou escolher na cor vermelha primeiro. Cor vermelha. A cor vermelha eu vou pegar os extremos. 12, ou não foi o vermelho? Deixa eu apagar isso aqui. Então, 12 vezes 250 são os meus extremos. Então, eu coloquei ali, ó, os extremos. Então, já coloquei aqui os extremos. Agora, eu vou colocar os meios. Vamos colocar outra cor aqui, ó, verde. Então, eu vou multiplicar os 50... Ih, não foi o verde. Deixa eu pegar aqui o verde. Não foi. Vai ficar em preto mesmo. Deixa eu pegar aqui o verde. Acho que foi agora. Deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho 50 vezes 60. Olha que curioso. Nessa multiplicação, toda vez que você faz, tem que dar o mesmo resultado. Ó. Vou pegar aqui uma cor preta mesmo, para a gente definir. Então, 12 vezes 250 dá 3.000. 50 vezes 60 dá também, de novo, 3.000. É uma das formas, é muito interessante vocês identificarem assim, é uma das formas de vocês acharem a proporção. Lá na frente, muitos professores
Muitas pessoas falam que isso a gente chama de multiplicação em cruz, em X. É uma definição. A multiplicação de extremos e meio é uma definição para vocês encontrarem basicamente a relação de proporcionalidade. O que eu fiz? Nada mais, nada menos que, como vocês falam, ó, eu multipliquei aqui em cruz, né? Que a gente pode identificar aqui como multiplicação em cruz. Eu fiz o 12 vezes 250, o 50 vezes o 60. Essa proporcionalidade é muito importante. Vocês vão usar isso muito, mas muito ao longo da vida de vocês, né? Existem algumas regrinhas que vocês vão ver lá na frente e é uma das formas que nós temos que identificar o seguinte: a multiplicação de meios por extremos tem que dar uma igualdade, tá? Então coloca sempre isso na cabeça. Quando eu multiplico os meios pelos extremos, dá igualdade. Tanto faz a ordem, beleza? Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo. Essa coisa da proporcionalidade é extremamente comum em matemática. Eu usava muito a expressão produto dos extremos pelo produto dos meios. Posso fazer isso, Jonas? Sim, o produto é uma multiplicação, né, Osmar? É verdade. Então, produto dos extremos pelo produto dos meios. E aí a gente chega nessa igualdade, né, que é verdade. Muito interessante. Então, essa igualdade que vocês viram, que nós vamos fazer o exercício, nós vamos falar sobre isso, vocês têm que sempre prestar atenção de como executar esse formato. Prestem bastante atenção no cuidado. Você vai multiplicar, como falam, em cruz, você tem que saber quem você está multiplicando. No caso, eu estou multiplicando os extremos e eu estou multiplicando os meios. Então, sempre nessa relação vai existir igualdade. Se não existir essa igualdade, não existe proporcionalidade. Que nem vocês viram no exercício anterior. Não existia proporcionalidade ali. Então, se você multiplicasse ali os meios e os extremos, vocês não iriam encontrar de forma nenhuma uma igualdade. Então, tomem muito cuidado para vocês identificarem esse valor. Tranquilo, né, Osmar? Tranquilo, Jonas. Acho que está bem marcado, bem conceituada essa ideia de produto, né, ou multiplicação dos extremos e do meio, e é um facilitador na hora de resolver as atividades, não é isso? Beleza, então vamos tentar mais uma aí. Essa atividade é um pouquinho mais longa. Se vocês não conseguirem fazer todas, eu vou fazer com vocês, mas tentem fazer pelo menos uma ou duas para a gente conseguir entender essa questão dos meios e dos extremos, tá? Na telinha de vocês vai aparecer na atividade 3 para verificar então se são verdadeiras as afirmações. Qual que é a afirmação? A afirmação ali, Osmar, é igualdade. Então eu estou afirmando que 1/4 é igual a 15 sobre 60 avos. Eu estou afirmando isso, né? E aí eles têm que comprovar se de fato isso é verdade. Não é isso? Isso mesmo. Eu quero saber se são verdadeiras. Legal. A, B e C, eu quero saber se são verdadeiras essas afirmações. Então, 7 dividido por 8 é igual a 28 dividido por 32. E na última, 5 dividido por 3 é igual a 45 dividido por 27. Quero saber se é igualdade, né? Legal. Beleza? Verdade. Vamos dar 3 minutinhos para eles e a gente já retorna? Um por A, né? A, B, C, 3 minutos, tá bom? Beleza. 3 minutinhos aí e a gente já retorna com a resposta, tá bom? Bom trabalho. Acompanho aqui com vocês, tá bom?
Professor Jonas, retornamos com as respostas dos nossos alunos, professores também participando aqui, bastante incentivando os seus alunos a darem as respostas. Eles não estão dando as respostas, mas é uma interação legal, porque eles pedem bastante para o pessoal participar. Vamos lá? A Clara disse que a primeira é falso, a letra A é falsa, B e C é verdadeira. A Ana Beatriz só deu tempo de fazer a B, ela disse que era verdadeira. O Igor Lucas, a Ana Clara, a Luana, a Letícia, a Franciele, o Pedro Henrique, Samuel, enfim. E eles afirmaram que todas são verdadeiras, professor Jonas. É verdade ou não? Boa, vamos tentar aí resolver esse exercício. Sempre eu vou fazer uma multiplicação. Extremos e os meios. E, no caso ali, ver se existe a igualdade nessa multiplicação. Se vocês quisessem fazer a divisão de cada uma delas e ver se é verdadeira, também dá. Só que multiplicar eu acho mais fácil do que dividir, né? Então, geralmente a multiplicação é uma conta, digamos assim, mais fácil de executar. Na tela de vocês vai aparecer a resolução e eu vou fazer com vocês, tá? Então, eu tenho o seguinte, eu tenho 1 vezes 60, que são os extremos, e 4 vezes 15, que são os meios. 1 vezes 60 dá 60, 4 vezes 15 também dá 60, verdadeiro. 7 vezes 32 e 8 vezes 28. Quando eu multiplico as duas, também é verdadeira, dá 224. Na última, ali na C, eu tenho 5 sobre 3, 45 sobre 27. Quando eu multiplico 3 por 45, eu acho 135. E também quando eu multiplico os extremos, 5 vezes 27 é igual a 135. Reparem que nessa última eu inverti a ordem. Tanto faz a ordem que vocês estão colocando, tá? Não tem necessariamente uma ordem de quem vem primeiro, por ser uma igualdade, tudo bem? Vamos tentar fazer isso aqui, nessa lousa gigante que eu tenho aqui, ó, na aula. Vamos tentar fazer. Nesse exercício, tomem muito cuidado para definir quem é meio, quem é extremo. Então, eu vou pensar aqui na A. Então, se eu olhar lá na A, eu vou pensar. Então, eu tenho 1 sobre, né, a divisão, 4. E eu vou ter uma igualdade com 15 dividido por 60. Beleza. Quem são extremos? Extremos 1, extremos 60. Beleza. Quero saber se é igual. 4 é meio vezes 15, que também é meio. Então, eu tenho 60 aqui, é igual a 60 aqui também. Beleza, olha que legal. Já fiz A, então eu sei que ela é verdadeira, eu sei que existe proporcionalidade. Vamos tentar a segunda. Na segunda, eu tenho, de novo, uma fração. 7 sobre 8, que é igual a 28 sobre 32. Beleza. Quem é extremo? Vamos lá, a gente já viu extremo. 7 vezes 32 são os extremos. E 8 vezes 28 são os meios. Multiplicando 7 por 32 dá 224. Multiplicando 8 vezes 28 também dá o mesmo valor. Ou seja, proporcional. Então, ambas aí são proporcionais. E na última, na C. Na C eu posso pensar o seguinte. 5 sobre 3 é igual a 45 sobre 27. Eu vou inverter a ordem, tá? Eu vou multiplicar primeiro os meios. Quais são os meios? 3 vezes 45 é o meio. E eu vou multiplicar agora os extremos. 5 vezes 27. Então, esse daí são os extremos. 3 vezes 45, 135. E 5 vezes 27, também 135. Ó, saiu meio feio o meu 35 aqui, ó. 135. Beleza. Todos são proporcionais, Osmar. Legal, né, Jonas? Basicamente, multiplicação e identificação dos extremos e dos meios, né? Isso mesmo, né? Eles têm que tomar muito esse cuidado de quem é extremo, de quem é meio, para fazer uma multiplicação. Se você, às vezes, multiplicar outros fatores,
pode haver uma proporcionalidade, nós vamos ver isso daí, né, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver que existe uma proporcionalidade se a gente fazer outro tipo de multiplicação. Então, tem que tomar cuidado. Então, esse contexto aí, dessa proporcionalidade, vocês têm que sempre ver. Aqui, já até dá uma definição para vocês, é uma proporcionalidade direta. Ele é direto. Então, ele multiplica direto. Então, você faz, a gente chama de proporcionalidade direta. Nós vamos ver isso ao longo dessas aulas, né? Vocês vão ver bastante isso também no caderno do aluno de vocês. É muito importante você já tê-los em mãos para a gente fazer sobre isso, né, Osmar? É verdade. É bastante comum, né, essa relação de proporcionalidade. E aí, no decorrer das aulas, a gente vai aprofundando os conceitos, né, Jonas? Beleza. Vamos tentar fazer uma revisãozinha? Então, na tela de vocês vai aparecer... Então, a aula trabalhada hoje, né, como nós comentamos, é a habilidade 13 do 8º ano. E 8º ano aí, ó, habilidade 13 é a parte 1. Nós vimos a questão da proporcionalidade, né, o que é proporcional. Nós vamos cair no que é proporcional, o que não é, numa próxima aula. Mas vimos o contexto de proporcionalidade e como aplicar essa proporção. Podemos aplicar no mercado, há vários modelos que nós vamos ver isso na aula que vem. Beleza, Osmar? Beleza. Um abraço pessoal do Nova Dessa, que está aqui participando com a gente, da escola EE Zambello Calil. Tá okay? Boa! Professora Regina Helena, do CEJA Bava dos Santos também. Obrigado pela participação. A gente encerra por aqui, Jonas? Sim. Gostaria de agradecer a presença de todos, é um prazer estar com vocês do 8º ano. É muito importante, principalmente a participação de professores. Eu sei que pais também estão assistindo, muito legal, muito obrigado. E, claro, continue os estudos. Obrigado, viu, Osmar? Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que nos acompanharam aqui para mais uma aula de matemática no Centro de Mídias de Educação do Estado de São Paulo. Obrigado, professor Jonas. Até a próxima. Obrigadão, até a próxima. Tchau, tchau.